Naturalmente, a sua decisão vai depender da sua habilidade de entender os fatos e os problemas. É por isso que a coleta de informações é tão importante na vida de um gestor. Todas as outras atividades, transmitir informações, tomar decisões e servir como modelo para seus subordinados, dependem da base de informações que você, o gestor, tem sobre as tarefas, as dificuldades, as necessidades e os problemas da sua organização. Em resumo, a coleta de informações é a base de todo o trabalho de um gestor. E é por isso que dedico tanto tempo do meu dia a essa atividade. A leitura é do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove, um ex-CEO da Intel. Eu sou o Luiz Fernando Fontana e essa aqui é a nossa 9ª leitura. A página é 82. Você está sempre agindo para influenciar os eventos de alguma forma. Talvez fazendo uma ligação a um colega sugerindo determinada decisão, mandando um e-mail ou memorando para dar sua opinião sobre uma situação específica ou fazendo um comentário durante uma apresentação. Nesses casos, você pode estar defendendo a sua opinião sem impor uma instrução ou ordem. Entretanto, está fazendo mais do que meramente transmitir informações. Chamo isso de dar um empurrãozinho ou nudge, no termo em inglês. Porque você, de certa forma, direciona a pessoa ou o grupo ao rumo desejado. Essa é uma atividade gerencial importantíssima e muito comum, e não pode ser confundida com o processo decisório que resulta em diretrizes firmes e claras. Na realidade, para cada decisão clara que tomamos, provavelmente demos uma dezena de empurrõezinhos nas coisas. Por fim, há um outro tipo de atividade que permeia o dia a dia de todos os gestores. Enquanto fazemos o que consideramos ser o nosso trabalho, atuamos como um exemplo a ser seguido para as pessoas da nossa organização, nossos subordinados, colegas e até chefes. Muito já foi dito e escrito sobre a necessidade de o gestor ser um líder. Mas a verdade é que a liderança não pode ser resumida a uma única atividade gerencial. E o melhor líder é aquele que lidera pelo exemplo. Valores, normas comportamentais simplesmente não são transmitidos com tanta eficácia em palavras ou memorandos, mas sim por meio de ações. E, com isso, me refiro a ações visíveis. Todos os gestores precisam ser vistos exercendo sua influência, mas cada um deve fazer isso em seu próprio estilo. Alguns preferem lidar com grandes grupos e falar abertamente sobre seus sentimentos e valores. Outros preferem falar individualmente com pessoas em um ambiente mais tranquilo. Não importa qual seja seu estilo de liderança, o importante é reconhecer e enfatizar conscientemente a necessidade de atuar como modelo para as pessoas de sua organização. E nem ouse pensar que essa descrição de liderança se restringe às grandes operações. Um corretor de seguros de uma pequena corretora que vive falando ao telefone com os amigos está transmitindo uma série de valores sobre a conduta permitida às pessoas que trabalham para ele.
O mesmo pode ser dito de um advogado que volta um pouco embriagado ao escritório depois do almoço. Por outro lado, um supervisor de uma empresa, grande ou pequena, que leva o seu trabalho a sério, exemplifica as pessoas ao valor gerencial mais importante de todos. Grande parte do trabalho de um gestor envolve alocação, recursos, mão de obra, dinheiro e capital. Mas o recurso mais importante que alocamos todos os dias é o nosso tempo. Em tese, sempre é possível encontrar mais dinheiro, mais mão de obra ou mais capital. Mas nosso tempo é um recurso finito. Sua alocação e uso, portanto, devem ser ponderados com critério. Na minha opinião, a maneira como você usa o seu tempo é o fator mais importante para ser um líder e um exemplo a ser seguido. Como você pode ver, em um dia típico, posso contar cerca de 25 atividades distintas, principalmente de coleta e transmissão de informações, mas também de tomada de decisão e empurrõezinhos. Também dá para ver que passei cerca de 2/3 do meu tempo em alguma reunião. Antes de ficar horrorizado com o tempo que gasto em reuniões, responda a seguinte pergunta: quais atividades importantes do meu trabalho, coletar informações, tomar decisões, dar empurrõezinhos e atuar como exemplo a ser seguido, eu poderia ter realizado fora de uma reunião? A resposta é praticamente nenhuma. As reuniões são excelentes ocasiões para realizar nossas atividades como gestores. Naturalmente, reunir-se com pessoas não é uma atividade, mas sim uma ferramenta. Tanto que você pode fazer seu trabalho de gestão em uma reunião, em um memorando ou até usando um alto-falante. Você precisa, contudo, escolher a ferramenta mais eficaz para atingir seu objetivo. E a melhor delas é a que proporciona a maior alavancagem. Falaremos mais sobre reuniões adiante. A alavancagem gerencial. Já vimos que o output de um gestor é o output das várias organizações sob seu controle ou influência. O que um gestor pode fazer para aumentar seu output? Para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada no conceito de alavancagem. A alavancagem é a medida do output gerado por qualquer atividade gerencial. Desse modo, o output gerencial pode ser associado à atividade gerencial por meio da equação. Output gerencial igual output da organização igual L1 vezes A1 mais L2 vezes A2 mais reticências. De acordo com essa equação, para toda atividade realizada por um gestor, A1 e A2, e assim por diante, o output da organização deve aumentar. O aumento do output depende da alavancagem da atividade L1 e L2, e assim por diante. Assim, o output de um gestor é a soma do resultado de atividades individuais com variados graus de alavancagem. Fica claro que, para aumentar seu output, o gestor precisa levar em conta a alavancagem de cada uma de suas atividades ao longo do dia. Há 3 maneiras de aumentar a produtividade administrativa, ou seja, a produção de um gestor por unidade de tempo de trabalho. Aumentar a rapidez, melhor. Tópico 1. Aumentar a rapidez com a qual um gestor realiza suas atividades, acelerando o trabalho. Acelerando o seu trabalho.
Aumentar a alavancagem associada a várias atividades gerenciais. É o tópico 2. Substituir as atividades gerenciais de baixa alavancagem por outras de alavancagem mais alta. Vamos começar analisando a alavancagem de vários tipos de trabalho gerencial. Atividade de alta alavancagem. A alta alavancagem pode ser obtida basicamente de 3 maneiras. Quando muitas pessoas são influenciadas por um gestor, quando a atividade ou comportamento de uma pessoa é influenciado por instruções de um gestor na forma de palavras ou ações, quando o trabalho de um grupo é influenciado por uma pessoa que transmite um conhecimento ou informação importante, até então desconhecida. Acho que eu posso acrescentar aqui, quando o trabalho de um grupo é influenciado pela leitura de um livro. Leitura e a colocação do que for aprendido em prática. O primeiro caso é o mais claro. Vejamos o exemplo de Robin, uma gestora da Intel, responsável pelo processo de planejamento financeiro anual da empresa. Quando Robin define com antecedência exatamente quais informações precisam ser coletadas e apresentadas em cada etapa do processo de planejamento, e determinada quem será o responsável por cada tarefa, ela afeta diretamente o trabalho de cerca de 200 pessoas que participam desse processo. Ao alocar um tempo antes das atividades de planejamento, Robin ajuda a eliminar por um longo tempo confusão e mal-entendidos para um grande grupo de gestores. Em consequência, seu trabalho contribui para a produtividade de toda a organização e, claramente, tem uma grande alavancagem. No entanto, essa alavancagem depende de quando o trabalho é realizado. O trabalho é feito antes da reunião de planejamento. Claramente tem uma... O trabalho não é feito. Ele quer dizer, quando o trabalho é feito antes da reunião de planejamento, claramente tem uma grande alavancagem. Se Robin deixasse para ajudar um gestor a definir diretrizes só depois, seu trabalho claramente teria uma alavancagem muito menor. Outro exemplo de alavancagem que depende de uma ação no momento oportuno é o que você faz quando descobre que um bom subordinado decidiu sair da empresa. Nesse caso, você deve agir imediatamente se quiser convencê-lo a mudar de ideia. Se você postergar a ação, perderá a chance e o funcionário. Assim, para maximizar a alavancagem de suas atividades, um gestor deve sempre ter em mente a importância do timing da ação. Eu não tenho certeza se é a energia que está piscando aqui, ou se são os relâmpagos que estão lá atrás, mas está tirando um pouquinho a minha concentração. De vez em quando eu sinto um clarão aqui. Retomando ao texto, a alavancagem também pode ser negativa. Algumas atividades gerenciais podem chegar a reduzir o output de uma organização. É muito simples. Suponha que eu chegue despreparado a uma reunião. Eu não só desperdiço o tempo dos outros participantes porque não me dei ao trabalho de me preparar, um
custo em dinheiro da minha falta de consideração, como também privo os outros da oportunidade de usar esse tempo para fazer algo mais produtivo. Sempre que um gestor compartilha seu conhecimento, habilidades ou valores a um grupo, sua alavancagem é alta, pois os membros do grupo disseminam o que aprenderam a muitas outras pessoas. Mas, também nesse caso, a alavancagem pode ser positiva ou negativa. Um exemplo de alavancagem alta e positiva, espero eu, é minha aula no curso de orientação a funcionários. Ao longo de 2 horas, tento transmitir muitas informações sobre a Intel: história, objetivos, valores e estilo, a um grupo de 200 novos colaboradores. Bacana. A Ingeta nunca contratou tantas pessoas ao mesmo tempo, mas é uma boa alternativa. Fazer um treinamento com todos os recém-contratados. Além do que eu digo, a abordagem que eu uso para esclarecer as dúvidas dos participantes e minha conduta em geral demonstram nosso jeito de fazer as coisas a esses funcionários, no momento em que eles estão mais abertos a isso. Aqui vai outro exemplo desse tipo de alavancagem. Para treinar um grupo de vendedores, Bárbara, uma engenheira de marketing da Intel, decidiu montar um curso para apresentar os produtos da organização. Se ela fizer bem o seu trabalho, os vendedores sairão mais capazes para vender os produtos. Se não, os danos podem ser enormes. Vejamos um tipo de exemplo menos formal. Cindy, como já vimos, participa de um comitê consultivo no qual tenta disseminar seus conhecimentos sobre determinada tecnologia para todos os grupos de manufatura da empresa. Na prática, ela usa esse comitê como uma ferramenta de treinamento informal para aumentar a alavancagem dos colegas que trabalham nas organizações vizinhas da empresa. Um gestor também pode apresentar uma alta alavancagem realizando uma atividade que leva pouco tempo, mas afeta o desempenho de outra pessoa por um longo tempo. Uma avaliação de desempenho é um bom exemplo disso. Nas poucas horas que um gestor gasta elaborando e apresentando a avaliação, ele pode afetar enormemente o trabalho de seu subordinado. Também nesse caso, um gestor pode gerar uma alavancagem positiva ou negativa. Um subordinado pode sair motivado para se empenhar mais, ou a avaliação talvez o desanime por um bom tempo. Um subordinado pode sair motivado para se empenhar mais, ou a avaliação talvez o desanime por um bom tempo. Outra ação aparentemente trivial, montar um arquivo de pastas mês a mês, o ticket file, pode melhorar consideravelmente a rotina de trabalho por um longo período. Basta montar o arquivo uma única vez para melhorar indefinidamente a produtividade do gestor. Nesse caso, a alavancagem é altíssima. Não faltam exemplos de alta alavancagem negativa. Depois do processo de planejamento anual, um gestor da Intel percebeu que, apesar de sua equipe ter conseguido reduzir os custos no ano anterior, sua divisão não conseguiria gerar qualquer lucro no ano seguinte. O gestor ficou desanimado. Sem se dar conta, ele afetou quase imediatamente as pessoas ao seu redor.
e logo seu desânimo se espalhou por toda a organização. Ele só se deu conta do que estava acontecendo quando um membro de sua equipe lhe contou que o moral de seus subordinados estava no chão. Também há gestores que passam dias ou meses adiando uma decisão capaz de afetar o trabalho dos outros. Nesse caso, o fato de não se tomar uma decisão é o mesmo que tomar uma decisão ruim. Se as pessoas não recebem autorização para prosseguir o trabalho de toda uma organização, pode empacar. Tomar decisão, principalmente decisões importantes, às vezes é uma dificuldade para mim como gestor. Eu já protelei principalmente demissões por muito tempo. E nos momentos que eu decidi na hora e fiz na hora, as consequências foram menores. Mas normalmente com medo de cometer alguma injustiça, eu acabo protelando. Mas esse é um ponto que eu quero corrigir. Vamos pegar as dicas do autor aqui para que eu possa aprimorar isso. Tanto o gestor deprimido quanto o gestor que posterga as decisões pode ter uma alavancagem negativa praticamente ilimitada. Se as pessoas são afetadas por um treinamento de vendas ruim, a situação pode ser resolvida com um novo treinamento. Mas é dificílimo combater a alavancagem negativa produzida pelo desânimo e pela indecisão, porque o impacto sobre uma organização é, ao mesmo tempo, generalizado e de difícil identificação. A intromissão gerencial também é um exemplo de alavancagem negativa. Isso ocorre quando um supervisor usa sua experiência e conhecimentos superiores sobre as responsabilidades de um subordinado para assumir o controle de uma situação em vez de deixá-lo resolver o problema sozinho. Por exemplo, se um supervisor vê um indicador mostrando uma tendência indesejável e especifica uma lista detalhada de ações que o responsável deve realizar para resolver o problema, ele está se intrometendo no trabalho do subordinado. Em geral, a intromissão resulta de um supervisor que impõe seu conhecimento muito superior sobre o trabalho real ou imaginário. O problema é que, depois de ser exposto a muitas situações como esta, o subordinado começa a ter uma visão mais restrita do que se espera dele, tendo menos iniciativa para resolver os próprios problemas e preferindo consultar o supervisor antes, o que produz uma alavancagem negativa. Como o output da organização será reduzido no longo prazo, a intromissão por parte do gestor é claramente uma atividade de alavancagem gerencial negativa. O terceiro tipo de atividade gerencial de alta alavancagem é exercido por uma pessoa com habilidades e conhecimentos únicos. Vejamos o exemplo de um engenheiro de marketing da Intel, responsável por definir preços para a linha de produtos. Centenas de vendedores podem ser afetados negativamente se os preços forem altos demais. Por mais que tentem, eles não conseguirão fechar as vendas. E se os preços forem baixos demais, a empresa estaria desperdiçando dinheiro. Vejamos outro exemplo. Um engenheiro de desenvolvimento da Intel que conhece em detalhes o processo de produção específico consegue controlá-lo com muita eficácia. Como o processo serve de base para o trabalho de muitos designers de produto espalhados por toda a empresa, a alavancagem gerada
pelo engenheiro de desenvolvimento é enorme. O mesmo vale para um geólogo de uma companhia de petróleo ou para um avaliador de uma seguradora. Todos eles são especialistas cujo trabalho é importante para o sucesso da organização como um todo. A pessoa que conhece os fatos cruciais ou tem insights importantes, o especialista de conhecimento ou o gestor detentor do know-how, tem uma enorme autoridade sobre a influência sobre o trabalho dos outros e, portanto, exerce uma alavancagem muito alta. A arte da gestão depende da capacidade de selecionar, dentre muitas atividades de importância aparentemente comparável, uma, duas ou três atividades que fornecem uma alavancagem muito maior em concentrar-se nelas. Para mim, ouvir com atenção as reclamações dos clientes constitui uma atividade de alta alavancagem. O esforço para satisfazer um cliente tende a levar insights importantes sobre as operações da empresa. As queixas podem ser numerosas e, embora todas precisem ser atendidas por alguém da empresa, nem todas requerem minha atenção pessoal ou se beneficiam dela. A arte do trabalho do gestor está em identificar as 10 ou 20 queixas que ele deve examinar, analisar e acompanhar. A base dessa arte é a intuição de que uma queixa específica pode resolver problemas mais profundos. A delegação como forma de alavancagem. Uma vez que o tempo do gestor deve ser alocado de acordo com uma hierarquia de valores, a delegação de tarefas mostra-se um aspecto importantíssimo da gestão. A pessoa que delega e a pessoa a quem a tarefa é delegada devem compartilhar uma base de informações e ideias operacionais de como resolver problemas, um requisito que nem sempre é cumprido. Se os dois não tiverem essa base em comum, a pessoa que recebe a tarefa só terá como realizá-la se receber instruções específicas, como no caso da intromissão gerencial, na qual atividades específicas são detalhadamente prescritas. O resultado é uma baixa alavancagem gerencial. Imagine a seguinte situação. Eu sou o seu supervisor e o abordo com um lápis na mão, mandando que você o pegue. Você tenta pegar o lápis, mas eu não largo. Então eu digo, qual é o seu problema? Por que não posso delegar o lápis a você? Todos nós temos algumas tarefas que, na verdade, não queremos delegar simplesmente porque gostamos de fazê-las e preferimos não abrir mão delas. Puxemos da memória se nós não fazemos isso no dia a dia. Tudo bem fazer isso de vez em quando, desde que você tome a decisão consciente de que prefere cumprir você mesmo algumas tarefas, mesmo tendo a possibilidade de delegá-las a alguém. Mas saiba exatamente o que está fazendo e evite a encenação de uma delegação falsa, que pode gerar a alavancagem gerencial imensamente negativa. Se tiver escolha, você acha que deve delegar ou não as atividades que você sabe fazer bem? Antes de responder, pense no princípio a seguir. A delegação sem acompanhamento é uma forma de abdicação.
Você nunca pode simplesmente lavar as mãos de uma tarefa. Lavar as mãos de uma tarefa, isso é meio normal para nós que às vezes delegamos as coisas e as pessoas não fazem da forma que nós queremos, ou da forma que deveria ser feita. Existe um termo também chamado delargar e não delegar. Delargar é passar a tarefa e lavar as mãos, como o autor está dizendo aqui. Voltando ao texto, mesmo depois de delegá-la, você continua sendo responsável por sua realização. E monitorar o progresso da tarefa delegada é uma única maneira prática de garantir um resultado. Monitorar é diferente de intrometer-se. Monitorar implica ver se a atividade está sendo realizada de acordo com as expectativas. Como é mais fácil monitorar uma tarefa que você sabe fazer? Se você tiver escolha, é melhor delegar as atividades que conhece melhor. Mas lembre-se do experimento do lápis e saiba que você pode hesitar em delegar essa tarefa. Reveja a tabela com as atividades do meu dia a dia nas páginas 75 e 77. Na reunião com a equipe executiva, tivemos 2 apresentações de acompanhamento. Uma sobre os estatutos de um programa de marketing, importantíssimo para a empresa, e outra sobre o progresso de um programa voltado a reduzir o tempo de produção. As 2 avaliações são exemplos de monitoramento. Tínhamos alocado cada tarefa a um gestor de nível intermediário e a equipe sênior alinhou previamente com esses gestores as especificações dos programas. Os gestores deram prosseguimento ao trabalho sabendo que teriam de se reportar à equipe executiva. O grupo que delegou a eles as tarefas. O monitoramento dos resultados de quando se delega é parecido com o monitoramento usado na garantia da qualidade. Devemos aplicar os princípios de garantia de qualidade e fazer o monitoramento na etapa do processo que tenha menor valor agregado. Por exemplo, avalie os rascunhos dos relatórios que você delegou. Não espere seus subordinados gastarem muito tempo fazendo ajustes finos no relatório para descobrir que o documento tem um problema básico de conteúdo. Um segundo princípio se refere à frequência com a qual você deve chegar ao trabalho de seus subordinados. Errei uma palavra aqui. Um segundo princípio se refere à frequência com a qual você deve checar e não chegar. Checar o trabalho de seus subordinados. O ideal seria empregar uma abordagem variável, usando diferentes esquemas de amostragem com vários subordinados. A ideia é aumentar ou reduzir a frequência, dependendo da experiência do funcionário com a tarefa. A frequência do monitoramento não deve se basear na sua avaliação de capacidade, da capacidade total de seu subordinado, mas na experiência dele com uma tarefa específica e no desempenho anterior dele realizando a tarefa. Em outras palavras, a sua maturidade aplicável à tarefa, um conceito que explicarei melhor adiante. À medida que o trabalho do subordinado melhora, você deve ir reduzindo a intensidade de monitoramento. Para aplicar de forma eficaz os princípios de garantia da qualidade, o gestor deve verificar os trabalhos, os detalhes aleatoriamente, apenas o suficiente para se certificar de que o subordinado está progredindo de forma satisfatória. Verificar todos os detalhes de uma tarefa delegada seria como aplicar um teste de garantia
da qualidade a 100% dos produtos que saem da fábrica. Os gestores costumam delegar certos tipos de decisão a seus subordinados. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Monitorando o processo decisório deles. E como fazer isso? Vamos analisar o processo usado na Intel para aprovar a compra de um equipamento. Pedimos a um subordinado que pondere com muita atenção os prós e contras antes de apresentar um pedido de aprovação. E para ver se ele realmente pensou em tudo, fazemos as perguntas bastante específicas sobre o pedido em uma reunião de avaliação. Se ele der as respostas convincentes, aprovamos o pedido. Essa técnica nos possibilita saber se o processo de tomada de decisão dele foi ou não satisfatório, sem termos de monitorar o processo todo. Muito bem. Já são 36 minutos de leitura e alguns comentários e chegamos até a página 92. A leitura é do livro Gestão de Alta Performance e hoje é o 9º dia de leitura. Essa leitura está sendo feita para que a nossa equipe interna da Ingeta utilize a leitura, a gravação da leitura feita por mim para que eles acompanhem e façam uma reunião tipo Clube do Livro, para aprender o que está no livro, debater com os colegas, com os gestores da Ingeta e, de alguma forma, aplicá-los na nossa empresa. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.